Não sei se já tivesse Já a vi, oportunidade. logo que lançaram isso. Logo que lançar. E é interessante o conceito que aquele rapaz conseguiu sobreviver, não é, à sua batalha em alto mar com um tigre, mas porque tinha, se calhar, concepções anteriores, não é, da vida em sociedade, ou pelo menos encontrou um livro de como sobreviver no mar, e então, de alguma forma, encontrou, não é, um livro com algumas regras, não é, que o ajudou a sobreviver. Não é? Alguma semelhança com a Bíblia é pura. Mas uma questão, estamos a falar da Bíblia agora, eu não sei o quão moderno ou não essa dicotomia que nós fizemos entre essa visão de que o ser humano naturalmente é um ser humano, digamos, político, né? Por essa definição que a gente está vendo, mas em algum momento nós separamos essa questão da política e da, vou chamar de religião para já. Mas se nós olharmos para o texto bíblico mesmo, a partir do Antigo Testamento, nós não vamos ver isso, certo? O que nós vamos ver lá? Dessa visão de que o ser humano na Bíblia também é um ser político. Como é que a Bíblia fala disso? Exatamente desde a própria criação, não é? Até mesmo a parte pós-queda, e que nós vemos que Caim foi expulso, não é? E começou a fundar a sua descendência, a fundar cidades, não é? E ao fundar cidades, não é? Querendo ou não, a tal vida em sociedade começou a acontecer e a haver regras nesse sentido. Não é? Aliás, há uma boa discussão sobre isso, não é? No livro Ter Fé na Cidade, do Tiago Cavaco. Eu acho que é um livro que nos remete muito sobre essa questão de ter fé na cidade, e ele vai resgatar um bocadinho esse conceito das cidades iniciais. Não é? Não que o foco dele seja essa questão da atuação política, mas está lá embebida. Não é? Ele descreve de uma forma muito brilhante. Mas a questão, por exemplo, nós vemos até a questão da vida tribal e como Deus pega um povo, não é? O povo de Israel, e depois o transforma numa nação. Não é? E mesmo durante a peregrinação, não é? Antes mesmo do estabelecimento na Terra Prometida, nós vemos Deus a fazer leis normativo. Exatamente, leis normativas até para a vida em sociedade. O Francisco deu um exemplo há bocado que é sintomático, que é nós percebemos, se calhar, na nossa sociedade mais moderna, não é? Quando veio uma pandemia, a importância de termos pessoal a recolher os lixos. Não é? Que é aquelas pessoas que infelizmente nós damos pouco assunto a recolher o lixo, porque é extremamente importante numa cidade haver essas políticas de recolha de resíduos domésticos e não só. Deus tinha essa mesma preocupação quando definiu, não é, no acampamento, no arraial de Israel, que as necessidades ou as casas de banho teriam que ser fora do arraial, ou seja, é quase uma lei de saneamento básico. Já, exatamente. Não é? E isto são pequenos detalhes que nós não percebemos quando estamos a fazer a leitura bíblica. Aliás, porque ler, não é, Levítico, Deuteronômio, Números, às vezes é muito complicado, mas se vemos com esses olhos de tentar compreender o que é que Deus está a fazer com a lei, com os normativos, é exatamente poder ter leis de saneamento básico e de toda a espécie, até ao ponto da lei enquanto líder do Estado, vamos chamar assim. Não é? Quando em Deuteronômio Deus define que é, olha, livrem-se quando entrarem na terra e começarem a pedir um rei como têm as outras nações à vossa volta. Que o façam de qualquer maneira, porque Deus obviamente conhecia o coração do povo, não é? E o povo normalmente, não é, mesmo sendo um povo dirigido por Deus no deserto, debaixo de uma palavra, de uma lei que Deus deu, não é? De um homem que se separou como legislador para entregar essa lei e organizar o povo à maneira de Deus, não é? Deus conhece que o coração do povo vai olhar sempre para o vizinho, não é? Para as nações vizinhas, e vai dizer assim, olha, se eles têm um rei, porque é que nós não podemos ter? Não é? E olha, corre tão bem com eles, porque é que não correria connosco? Porque é que não corre tão bem com... Não é? Aquela história da relva do vizinho é sempre melhor que a minha, mais verde, não é? Então aqueles períodos titubeantes, não é? Que são infelizmente a maioria das vezes, não é? Eles olham e veem, pedem um rei, só que Deus, não é? Da sua infinita sabedoria, alerta para uma coisa, que é, atenção, não é? Se chegar esse momento, não é? O rei não poderá ser um rei absoluto como as outras nações, em que eles ditam as regras e fazem o que querem e que apetece, ou seja, que a palavra que o rei acordou de bom humor e dá é a lei estabelecida. Não, o rei, inclusive, em Israel era um rei distinto, era limitado no seu poder, era limitado na sua ação. Não poderia acumular riquezas, muitas mulheres. Aliás, Deus até diz, olha, vai imprimir, digamos assim, vai copiar a lei e vai ter sempre consigo, porque é a lei que vai gerar temor no coração dele, não é? Ou seja, as outras nações não tinham nada disso, os reis da antiguidade, não é? Muitos deles inclusive confundiam esta questão
teocrática, digamos assim, era a personificação do próprio Deus, era a divindade em pessoa, como os reis do Egito e outros na Mesopotâmia e mesmo na Pérsia, não é? Encarnavam a divindade, ou seja, o que eles diziam Era o próprio Deus. era o próprio Deus, não é? E então, quando o Deus de Israel diz assim, ok, vocês vão ter um rei, conforme estão a pedir, mas seja um rei com poder limitado, não é? Porque só há um que pode ter poder Que até absoluto. muitas vezes conflita com o próprio Deus. Exatamente. Com os Aliás, interesses do próprio com Deus. os interesses do próprio Deus. E daí também vemos na palavra de Deus, não é, o levantar profético, não é, dos profetas que levantavam-se exatamente para contestar a ação do rei. Porque o rei devia ser escolhido por Deus, não devia acumular riquezas e devia administrar a justiça. Que essa é a grande questão, não é, de pano de fundo até para o Estado em si, não é, como garante administrador da justiça, não é? E o rei, se não administrasse a justiça, não é, se tornaria um rei injusto. Ao ser injusto, não é, estava a desagradar ao próprio Deus, não é? Então, Deus orientava para si, e por isso vemos depois, não é, Crónicas, Reis, não é, sempre aquela coisa de e fez mal que era aos homens aos olhos do Senhor, e foi, o seu filho governou. Mas nós vemos essas advertências de Deus a limitar o poder do rei, para quê? Para que o povo não sofresse. Porque quando nós temos este absolutismo, a personificação de um poder absoluto, não é? Isto é extremamente perigoso, porque o instrumento de justiça pode se tornar numa vara muito penosa, de perseguição, não é? É um bocadinho isto. Não é? Eu sei que às vezes as pessoas estão-nos a ouvir agora e já a fazer links mentais, não é? Agora com mais modernos, talvez. Modernas, não é? De fato, mas é isso que nós vemos, né? Porque, veja bem, essa definição, essa exigência que Deus faz, é quase como que entregar aqui uma constituição que não fosse sujeito, ou não estivesse debaixo do interesse humano, do interesse do rei, mas estivesse acima dele para restringi-lo. Então, a lei de Deus tem como, e as leis que nós encontramos, todo o texto jurídico, especialmente no Pentateuco, ele tem como objetivo resguardar o povo, a dignidade, talvez uma linguagem moderna, os direitos humanos, e aí muita gente não consegue perceber isso, vai dizer, mas tem ali texto sobre o escravo, tratar bem o escravo, por que não manda logo acabar com a escravidão? Uhum. Porque era uma sociedade escravagista. Né? Então, a mentalidade da sociedade estava construída daquela forma. Dizer que não haveria escravos é uma coisa completamente incompreensível. Para um povo que nasceu escravo e só conheceu esse tipo de não só, não só esse povo, né? Todos os povos da Terra eram assim. Mas isso não tira o peso de que quando ele fala trata com dignidade o escravo, já não seja revolucionário para aquela época. Claro, e aí é que está. Por quê? Porque quando nós vamos pegar outros códigos de leis da antiguidade, dos povos hititas, por exemplo, dos sumérios, dos acadianos, dos babilônicos, se fazer comparação, nós não vemos leis que determinam a proteção das classes menos favorecidas ou das minorias, tal como nós vemos nessas leis do Pentateuco. Exemplo disso tens em Esther. Exatamente. Né? Um outro exemplo, né? Quando a mulher, depois de ter dado à luz, ela tinha que ficar apartada do arraial. Por que a mulher ela tá frágil depois do parto, ela tem que ficar afastada? Olha a chatice que eram as pessoas entrando na casa dela. Talvez o marido... Tipo de asepsia como nós temos hoje, para aquela altura. Não tinha, né? Então as pessoas entravam com mãos sujas, com pés sujos, pegavam os bebês. Talvez o marido querendo relacionamento com a mulher, né? Um relacionamento íntimo no momento que era completamente inapropriado para ela. Então, assim, Deus está protegendo a mulher. Está dizendo, olha, tira ela do arraial, porque na mente de quem fica no arraial, quem sai está supostamente impuro. Então Deus não a própria linguagem que Deus usa de impuro é exatamente para aquele povo, vamos chamar assim, um bocado bronco, entender ali essa linguagem, dizer assim, impura, tipo, ok, não posso tocar, não podemos tocar. Se fosse usar uma linguagem mais polida ou uma linguagem se calhar de outra maneira, o povo não ia entender, não ia assimilar, não é? Não era um povo se calhar letrado. Não era, de facto não era, porque veja... Foram 400 anos de escravidão. O escravo não tinha direitos, né? O escravo não ia para a escola, o escravo não tinha acesso à educação, à formação, ao conhecimento. Então, 400 anos de escravidão, peregrinação. Então, um tempo extremamente doloroso, penoso, sofrido para aquele povo. E é claro que a linguagem tinha que ser uma linguagem
compreensível àquele povo que vinha dessa condição social. E essas leis todas, em última instância, elas estão protegendo. Da mesma maneira que elas estão protegendo o povo, quando elas se aplicam no governo do rei, o rei tem que proteger o povo. E aí o filtro que deveria, né, inibir o anseio do rei, a ganância do rei, o egoísmo do rei, é a lei. Então a lei deveria impedir o rei de fazer o que ele queria, né, os seus ímpetos naturais, para que o povo fosse resguardado. Veja que o que essa lei quer fazer? Quer proteger a sociedade, né, proteger o ser político. E aí a própria comunidade poderia olhar para o rei e dizer, peraí, tem uma lei aqui. O rei não está agindo com justiça porque tem uma lei. Aliás, o próprio profeta Natan, ele chega diante de Davi e por que ele repreende Davi? Porque tem lei e diz, olha, tu violaste a lei. Então, quando o rei era repreendido, tinha um instrumento que permitia aquele que fosse fazer a repreensão, que era a própria lei. Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos o seguinte, ali já havia uma possibilidade, uma condição do povo fazer política. A repreensão ao erro do rei era política, né? Era pegar e dizer, olha só, nós como sociedade, como coletividade, agrupamento humano, estamos olhando para aquele que governa e estamos dizendo, olha, ele não está agindo de acordo. Lá está, porque sem lei tu não conseguias balizar isso. Não é? Exato. E por isso é que a lei é tão importante, não é? E não só a lei moral, porque baliza o que é certo e errado, não é? E aí temos a noção de justiça, não é? Ou seja, mas exatamente toda a lei que o Senhor dá, não é? E olhar e dizer assim, não, eu consigo aprender, não é? O que é que Deus quer, não é? Chegar, mesmo que eu não entenda todos estes momentos, eu consigo detectar, olha, fulano está a cumprir ou não. E principalmente fulano, nesse sentido, o rei, não é? O poder executivo, digamos assim, olhar. E aí é repreendido pelo profeta ou pelo enviado quando isso não acontece. Não é? Porque sabemos, e Deus advertiu o povo disto, não é? Usando Samuel, quando lhe pedem um rei, não é? Deus, através de Samuel, está lá escrito, acho que em 2 Samuel, salvo erro, que adverte sobre isso. Olha, atenção, vou-vos dar um rei já que vocês pedem, mas esse rei pode ser abusivo, pode se tornar abusivo. Como que Deus alerta a dizer assim, olha, é necessário que ele tenha aqui a cópia da lei, porque é o temor do Senhor que vai gerar um reino sábio, um rei sábio, não é? Na administração da justiça, não é? Mas ele pode vir a abusar. Então está aqui balizado, está aqui as linhas vermelhas, não é? Que ele não pode ultrapassar. Não é? E adverte ao povo que, tendo um rei abusivo, o próprio povo vai perder a sua liberdade, vai sofrer sob essa autoridade. Não é? Então há uma advertência entre escolher o rei que o povo quis, não é? Fazer a aclamação do rei, para as consequências negativas. Não é? Mas também há, digamos assim, aquela ideia, não é? de o rei segundo o coração de Deus, não é? Que vai ser exatamente o garante do governo de justiça. Não é? Isto já remetendo, inclusive, para a pessoa maravilhosa de Cristo, não é? Como o rei, não é? O rei, sacerdote, não é? Que vem administrar com cetro de justiça, não é? E julgar as nações com a retidão. Então, é interessante ver que tudo isto, não é? É política, e neste caso política no reino, política no reino de Israel. E tudo isto faz parte do coletivo, da sociedade organizada, não é? E viver segundo uma lei. Não é? E este é um mote que depois, mais séculos depois, se vai utilizar naquilo que hoje conhecemos pelo Estado de Direito, não é? O Estado do primado do direito, ou seja, em que há uma Constituição,